seguindo com o assunto de primeira. Juliano, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, que agradeço. Ok, o Juliano Bragato é químico e nós vamos falar sobre o assunto que eu já dei destaque na saída do bloco, antes do intervalo comercial, que é a viabilidade da produção de etanol a partir da casca do eucalipto. Juliano, desde quando vocês estão fazendo esse estudo, esse projeto e acertando a viabilidade, descobrindo a viabilidade da produção de etanol da casca do eucalipto na Exalc? Exatamente, na Exalc, em Piracicaba, né? É um campus da USP. Esse projeto já tem, ao longo dos 4 anos mais ou menos, né? Ele vai ser continuado, ele foi um projeto, uma pesquisa do meu doutorado na Exalc, e a gente avaliou o real potencial que a casca do eucalipto tem para a produção de biocombustível, como o etanol. É sabido que hoje procura-se produção de biocombustível a partir de diversas fontes, né? O Brasil tem uma grande fonte produtora, que é o etanol de cana-de-açúcar, que tem um custo de produção bastante barato. Por que é que vocês se interessaram pela casca do eucalipto? A casca do eucalipto, tal como a do bagaço, né, como fonte de biomassa, ela é rica em carboidratos. E esses carboidratos são a matéria-prima, o substrato para a produção de etanol. Então, hoje se tem vários estudos com bagaço de cana no Brasil, mas outras fontes eram um pouco incipientes. Então, a gente resolveu estudar realmente qual é o valor, né, qual é o potencial que a casca do eucalipto tem para a produção de etanol. É um processo bastante interessante, porque inclusive vai tirar do mercado e do meio ambiente um excesso dessa casca de eucalipto que é usada. Nós temos muito eucalipto no Brasil para produção de papel e celulose, para produção de madeira, para queimar em fornos, né? E isso gera muito resíduo. Isso. A gente fez um levantamento, a produção do ano passado, né, 2010, de papel e celulose foi na faixa de 13 milhões de toneladas. Isso gerou aproximadamente de 5 a 6 milhões de toneladas de casca de eucalipto. Quanto representa isso quando comparado com o resíduo do bagaço de cana, por exemplo? Bagaço em base seca hoje está na faixa de 60 a 70 milhões de toneladas, uma faixa de 10% do volume de bagaço gerado no Brasil. O que é que se faz hoje com essa casca de eucalipto? A gente vê às vezes substrato, queima também para produção de energia? Um grande percentual é deixada no campo. As empresas hoje colhem a madeira já descascada. Então isso se torna lá um passivo ambiental que está gerando gases de efeito estufa, metano, CO2, agravando aí o problema da atmosfera. Então se a gente conseguir achar um uso, agregar valor a esse substrato, a essa biomassa, podemos ter aí um salto quantitativo em termos de energia para o país aí. Nos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo na Exalc em Piracicaba, quais os números que vocês chegaram, que já podem ser anunciados, de que essa casca de eucalipto pode gerar em etanol, em biocombustível? Exato. A casca de eucalipto, em relação à biomassa, ela tem o que a gente chama de um plus de carboidrato, porque ela tem açúcares solúveis. A casca é um tecido de condução no vegetal, então ela tem 3 tipos de carboidratos que são prontamente fermentáveis: glicose, frutose e a sacarose. Igualmente é o que são encontrados no caldo de cana. Então a gente estimou aí mais ou menos uma produção, 1 tonelada de casca de eucalipto base seca poderia gerar 200 litros de etanol. 1 tonelada? 1 tonelada. 1 tonelada de cana gera quantos litros de etanol? 1 tonelada aproximadamente, eu acho que são 1 hectare de cana, 6 mil litros. 6 mil litros. A gente fez por hectare de casca de eucalipto, geraria hoje, com a atual pesquisa, né, 3 mil litros, ou seja, metade já. Bastante viável. Bastante viável. E o processo de fermentação dessa casca de eucalipto é o mesmo da cana-de-açúcar? Como é que é o processo para sair o etanol? É o mesmo processo. A gente extrai os açúcares da biomassa e uma vez extraídos os açúcares, a gente tem um caldo da casca, tal como o caldo da cana. Esse caldo é posto com as leveduras, né, a levedura convencional, que a gente chama de Saccharomyces cerevisiae, e ela fermenta isso aí, produz o etanol. Então a gente tem altos rendimentos, por volta de 80% em fermentação alcoólica. Um grande objetivo da pesquisa era saber se o caldo da
da casca não inibia as leveduras, o que não aconteceu. O que não aconteceu. E esse etanol que é produzido a partir da casca do eucalipto, ele tem características diferentes? Ele tem algumas propriedades específicas? A gente não chegou a avaliar quimicamente a molécula. A gente fez os experimentos, descobriu que é a grande produção da molécula de etanol, né? A química do etanol a gente não estudou se gera outros alcoóis superiores, outras coisas que poderiam estar influenciando até a levedura. Ok, esse primeiro estudo de vocês, então, é apenas para mostrar a viabilidade. E é viável, então. Portanto. É viável. E uma outra pergunta, quer dizer, você retirou essa casca de eucalipto do meio ambiente para que ele pare de gerar resíduo. Ou, às vezes, ele é queimado para geração de energia, mas também polui meio ambiente. Vocês fazem uns briquetes também? Isso, né? Hoje a funcionalidade da casca, além dela ficar como resíduo, o pessoal usa como humus, como terra para vaso, queima. Só que a queima da casca para geração de energia numa indústria de papel e celulose é uma queima insatisfatória. Gera muita cinza, gera outros poluentes. Hoje eles estão queimando o que a gente chama de licor negro, que é a lignina. Então, tem mais energia do que se queimar a casca. A empresa realmente que a gente fez a pesquisa, 90% da colheita da madeira, a casca é deixada no campo. É uma empresa de papel e celulose? Papel e celulose. Tá. Quanto se aproveita de forma correta dessa casca de eucalipto hoje? Sobra, quer dizer, o que sobra de resíduo no meio ambiente que é poluidor? Eu acredito que seja 90% é deixada no campo. 10% apenas? 10%. E com esse processo de produção do etanol, aí você vai conseguir absorver isso mais. Você retirou a casca para eliminar um resíduo no meio ambiente. E depois da fermentação, esse tanque de etanol gera algum resíduo, algum descarte, algum material? O resíduo convencional da fermentação é o que a gente chama até na indústria sucroalcooleira de vinhaça, né? Sobra uma vinhaça. Isso aí a gente não analisou isso aí, mas a casca tem grande quantidade de nutrientes. Isso pode ser voltado para o campo, tal como é a vinhaça. A vinhaça de cana é usada como adubo. Como adubo, pode voltar para o campo. É uma próxima etapa do estudo. Exatamente. E economicamente, Juliano, vocês fizeram as avaliações, as comparações com o etanol da cana-de-açúcar? Não, a gente não fez uma viabilidade econômica. O que a gente realmente... A proposta do estudo era só mostrar a viabilidade da produção. Potencial químico que a casca se encontra. Agora cabe uma parceria para um segundo... Exatamente. Entre Exalc e iniciativa privada, para um segundo estudo para ver a viabilidade econômica disso. Até para mostrar uma viabilidade econômica, teria que se montar alguma coisa tipo planta piloto, alguma escala um pouquinho semi-comercial, para a gente realmente encontrar o valor econômico. Mas como as pesquisas de etanol celulósico e outras biomassas estão avançando nesse tipo aí, com certeza, uma vez posto o procedimento para a obtenção de etanol celulósico, o etanol de casca de eucalipto, ele pode se viabilizar economicamente. Ok, grande novidade, boa para o meio ambiente, boa para a energia limpa, né? E boa economicamente, acreditamos também. Esse é o próximo estudo que vocês vão fazer. Apenas para relembrar quem está nos assistindo e chegou agora, nós falamos nessa entrevista sobre a geração de etanol, a produção de etanol a partir do resíduo da casca do eucalipto, material que funciona como sobra da indústria de papel e celulose, da indústria moveleira, da indústria de madeira, enfim, da indústria que produz eucalipto para queima também. E só para relembrar, esse estudo de vocês de 3 anos comprovou que 1 hectare de casca de eucalipto gera quanto de etanol? Mais ou menos uns 3 mil litros. 1 hectare? 1 hectare. 1 hectare, 3 mil litros. 1 hectare de cana-de-açúcar? 6 mil litros, mais ou menos. Metade. Metade. E retiraria do meio ambiente um resíduo poluidor aí que pode se tornar um problema sério ao longo do tempo. Juliano, deixa um endereço eletrônico seu e para quem tiver curiosidade sobre o assunto, quiser entrar e conversar com você, falar mais sobre esse assunto. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou deixar meu e-mail, né? É bragato@exalc.usp.br. Ok, muito obrigado, Juliano Bragato, químico. Falamos da produção de etanol com casca de eucalipto. Até breve. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já.